Olá, meu nome é Sérgio Assunção Monteiro, meu bacharelado é em Ciência da Computação e tenho mestrado e doutorado em Engenharia de Sistemas e Computação. Vou falar um pouco sobre a metodologia de desenvolvimento rápido de software, RAD. A metodologia de desenvolvimento rápido de software, conhecida como RAD, trabalha com foco na entrega de aplicações em um período muito inferior ao do ciclo de desenvolvimento tradicional de software. Para atingir essa meta, ela trabalha com um ciclo curto baseado em iterações e incrementos, em que, no final de cada ciclo, é feita a entrega de um protótipo do sistema para o usuário que, desse modo, pode interagir com a aplicação funcional e, assim, fazer críticas e sugestões que serão úteis para os desenvolvedores aperfeiçoarem a implementação do sistema. A RAD se diferencia em relação às metodologias tradicionais de desenvolvimento sob vários aspectos. Primeiro, em relação ao processo de desenvolvimento de software. A RAD é incremental e iterativa. No caso do desenvolvimento tradicional, ele segue um fluxo linear de desenvolvimento. Segunda característica, estrutura de equipe. Na RAD, as equipes são pequenas e têm múltiplas habilidades. No método tradicional, tem grandes equipes com funções e habilidades bem definidas. Em relação à produtividade, na RAD, a produtividade é alta devido ao processo iterativo e às iterações com os usuários finais. No desenvolvimento tradicional, a produtividade é baixa devido à abordagem linear e rígida. Em relação à documentação, na RAD é a mínima viável. No desenvolvimento tradicional, a documentação é detalhada com cada estágio de desenvolvimento. Em relação ao tempo estimativo de custo, na RAD, os projetos são de curta duração e baixo custo de manutenção. Na metodologia tradicional, o ciclo de vida é longo e com chance de aumento extra devido aos custos de retrabalho e manutenção. Em relação à interação com o usuário final, na RAD, essa interação é ampla e ela ocorre ao final de cada interação. No desenvolvimento tradicional, o envolvimento do usuário é somente no início do processo e no final, quando ocorre a entrega realmente do sistema. Em relação aos elementos predefinidos, a utilização de elementos predefinidos, na RAD, ela trabalha fortemente com essa questão. Ela utiliza já aplicativos, modelos, que já vem tudo pronto. Ou pelo menos uma parte pronta. No desenvolvimento tradicional, é necessário desenvolver esses componentes específicos para o projeto e com baixa reusabilidade. Existem algumas abordagens sobre a divisão das fases da RAD. Aqui vamos usar uma das mais conhecidas, em que existem 5 fases distintas, que são modelagem de negócios, modelagem de dados, modelagem de processos, geração de aplicação e teste e modificação. Bem, vamos falar um pouco sobre cada uma delas. Sobre a modelagem de negócios. Nessa fase, é feita a obtenção de informações a respeito dos requisitos funcionais do sistema. A quem esse sistema se destina? Como se encaixa na lógica de negócio da empresa? Quais os perfis dos usuários que vão usá-lo? Quais são as funcionalidades básicas do sistema? Já a fase modelagem de dados, todas as informações são analisadas para formar conjuntos de objetos de dados essenciais para o negócio. É aqui que se definem entidades, seus atributos, relacionamentos entre as entidades, esquemas e tabelas de banco de dados. Na modelagem de processos, os dados são convertidos em informações úteis. Isso significa dizer que os conjuntos de objetos de dados definidos na fase anterior são convertidos para estabelecer o fluxo de informações de negócios necessários para atingir os objetivos específicos do negócio. Sendo mais claro, é nessa fase em que os processos de adição, exclusão, recuperação de dados são definidos. Em relação à geração de aplicação, aqui todas as informações coletadas são codificadas e finalmente é implementado o protótipo que vai ser entregue para o usuário. E a partir disso é que o usuário vai poder fazer comentários que vão ser úteis para os desenvolvedores direcionar seus esforços. Em relação à última fase, teste e modificação, é aqui em que são feitos os testes e, se for necessário, adaptações para criar o produto mais adequado para o usuário do sistema. A expectativa é que não haja grandes problemas com o protótipo, uma vez que nas iterações anteriores foi apresentado para o usuário e ele pôde fazer seus comentários. Como a maioria dos componentes de programação já foi testada, o risco de grandes modificações é minimizado. A metodologia RAD é adequada para determinados tipos de projetos. Por exemplo, em sistemas onde o foco está na interatividade com o usuário, como aplicações CRUD e web.
Só para lembrar, aplicações CRUD são do tipo criar, selecionar, atualizar, excluir registros em um banco de dados. A RAD não é adequada para desenvolvimento de sistemas complexos, por exemplo, sistemas críticos de tempo real. Por exemplo, a RAD não é adequada para desenvolver um sistema de controle de trânsito. A metodologia de desenvolvimento rápido é adequada para projetos de pequena escala. No caso de projetos de grande escala, para aplicar RAD, é necessário quebrar o projeto em pequenas partes que possam ser adequados à RAD. Outro ponto importante é a capacidade de poder tomar decisões, pois isso reduz o tempo para realizar modificações sem que haja necessidade de aprovação por outros níveis hierárquicos dentro da organização. Isso é fundamental para a RAD. De forma resumida, a metodologia RAD é adequada sob as seguintes condições: contar com profissionais experientes e comprometidos com o processo de desenvolvimento intensivo e contínuo, comprometimento do cliente para participar efetivamente do desenvolvimento do projeto através de teste dos protótipos e comentários, que o sistema possa ser dividido em módulos e ter à disposição programas e infraestrutura adequada para aplicar a RAD. Portanto, para poder aplicar a RAD, a cultura da empresa precisa estar apta para absorver um ritmo de desenvolvimento intensivo e contínuo. A RAD é uma metodologia de desenvolvimento e pode ser aplicada com o uso de diversas linguagens de programação. Aqui o nosso foco é abordar a aplicação RAD na linguagem de programação Python. A linguagem Python, ela reúne diversas características que tornam sua escolha natural para um projeto do tipo RAD. Existem muitos pacotes disponíveis em Python que facilitam a implementação de um sistema. Além disso, existem vários frameworks para Python para desenvolvimento de interface gráfica e aplicação web. Alguns exemplos, né, de frameworks para interface gráfica são TK-Inter, PyQt. Para desenvolvimento web, né, os mais comuns são Django, Flask, são exemplos, tá? Além desses aí, né, desses frameworks, nós temos frameworks que servem para operações numéricas, manipulações de listas e impressões de gráficos, que são aplicados, por exemplo, para ciências de dados. Alguns exemplos são NumPy, com funções de operações matemáticas e lógicas e matrizes, Pandas, né, que tem aplicações para análise de dados, e Matplotlib, né, que é uma biblioteca para a gente fazer plotagem 2D, de histogramas, gráficos de barras, e que a gente pode utilizar com os scripts em Python. Rapidamente, vamos ver alguns exemplos, né, de algum desses frameworks do Python. Tá? O primeiro exemplo é do TK-Inter. Agora a gente vai passar aqui rapidamente os slides. Olha só, aqui nós temos um trecho de código, né, que é quase um Hello World, um pouquinho mais elaborado, mas é bem perto disso. Tá? Então, vejam, um trecho muito curtinho de código, nós geramos essa tela aqui que vocês estão vendo, né? Aqui nós temos aqui uma janela, tem ali o título, bem-vindo ao Python, né? Nós temos um rótulo, este é um componente rótulo, temos um botão, temos uma caixa de texto, tá? E aqui, um pouco mais à frente, eu destaco aqui esses componentes, tá? Um pouquinho mais à frente, nós temos aqui uma sequência de comandos para a gente criar uma primeira aplicação Django, tá? Que é o framework para a gente desenvolver aplicações web. Então, olha só, pouquíssimos passos, ali, né? Basicamente 6 passos, tá? Eu gero uma aplicação, isso aqui é uma primeira aplicação Django, tá? E agora nós temos aqui destacado os pontos, né, dessa aplicação ali. Olha só, está rodando ali no localhost, né, 27001, porta 8000, né, e está demonstrando, olha, está rodando com sucesso a nossa aplicação. Poucos passos. Além de todas essas bibliotecas e frameworks, cabe ressaltar que o Python possui muita documentação disponível na web, além de ter uma comunidade de desenvolvedores muito cooperativa para soluções de diversos problemas de implementação.